Angola e Brasil assinam 7 acordos de cooperação. O Presidente da República recebe mais alta distinção outorgada a personalidades estrangeiras pela República Federativa do Brasil. Angola quer apoio do Brasil para entrar no Mercosul. Olá, está no ar o Jornal Cipra. Angola e Brasil assinaram 7 acordos de cooperação esta sexta-feira em Luanda, no âmbito da visita de Estado do presidente brasileiro Lula da Silva. A cerimônia de assinatura, que decorreu no Palácio Presidencial, foi prestigiada pelo presidente angolano João Lourenço e o seu homólogo brasileiro. Os dois países, representados pelos ministros das Relações Exteriores de Angola e do Brasil, Tete Antônio e Mauro Vieira, rubricaram um acordo no domínio do exercício de atividades profissionais remuneradas pelos dependentes do pessoal diplomático, consular, militar, administrativo e técnico das missões diplomáticas e consulares. Os dois ministros foram igualmente signatários do acordo de cooperação no setor do turismo. No domínio da saúde, foi assinado o projeto de cooperação para o diagnóstico e tratamento da lepra pelas ministras da Saúde dos dois países, Sílvia Lutucuta e Nízia Trindade de Lima. Houve ainda a assinatura do Memorando de Entendimento sobre Cooperação Agrícola, rubricado pelo Secretário de Estado para Agricultura e Pecuária, João da Cunha, e o homólogo brasileiro, Irajá Lacerda. No setor da educação, foi assinado o projeto de cooperação Escola de Todos, pelo embaixador Domingos Coelho e a embaixadora da Agência Brasileira de Cooperação, Maria Lopes da Silva. O Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas rubricaram também um memorando de entendimento, cujos signatários foram os presidentes das duas instituições, nomeadamente João Conci e Délcio Lima. Assinaram igualmente um memorando de entendimento os presidentes do Conselho de Administração da Agência Nacional de Investimento Privado e Promoção das Exportações e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Lelo Francisco e Jorge Neves, respectivamente. Sobre os acordos, o presidente da República, João Lourenço, referiu que os instrumentos vão tornar possível a concretização dos programas e projetos em carteira. Nós vamos reforçar os nossos laços de cooperação, queremos desenvolver os domínios da agropecuária, da educação, da saúde, do turismo e outros que são importantes para ambas as nações. Queremos ver investimento brasileiro em Angola, mas também queremos ver investimento angolano no Brasil. Por sua vez, o estadista brasileiro Lula da Silva destacou o projeto Escola de Todos, que vai aumentar a permanência e a aprendizagem de todos os estudantes do sistema de ensino, incluindo pessoas com deficiência. Na educação, o projeto Escola de Todos vai aumentar o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os estudantes no sistema de ensino angolano, inclusive pessoas com deficiência. A ciência e pesquisa farão parte da nossa cooperação. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, um dia depois da proclamação, a 11 de novembro de 1975. Os dois países assinaram em 1980 o Acordo Geral de Cooperação Econômica, Técnico-Científica e Cultural, que constituiu a base do desenvolvimento da cooperação bilateral. Os dois chefes de Estado trocaram condecorações esta sexta-feira em Luanda. O presidente da República, João Lourenço, recebeu o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul e o seu homólogo brasileiro, Lula da Silva, a Ordem Antônio Agostinho Neto. O presidente da República, João Lourenço, foi condecorado esta sexta-feira com o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul,
a mais alta distinção outorgada a personalidades estrangeiras pela República Federativa do Brasil. A distinção foi feita pelo seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Angola para uma visita de Estado de 3 dias, com o objetivo de reforçar as relações de cooperação entre os dois países. Na ocasião, João Lourenço manifestou ter recebido a distinção com humildade e a sensação de grande regozijo por sentir ser apenas o canal pelo qual o Brasil congratula o povo angolano pela dedicação e sacrifícios que consentiu na luta que travou com coerência, firmeza e sem vacilações pela liberdade dos povos, independência e soberania de outras nações. Foi imenso o sacrifício que consentimos, mas resta-nos a satisfação de termos contribuído para a afirmação da África do Sul e da Namíbia no concerto das nações, como povos livres e mestres dos seus respectivos destinos. Segundo João Lourenço, este reconhecimento decorre também da sensibilidade e da capacidade do Estado brasileiro para entender os anseios dos africanos à liberdade, que são os mesmos pelos quais pugnavam os africanos escravizados em várias terras deste mundo. Este prémio ganha uma dimensão especial por estar a ser atribuído por Vossa Excelência, que confere um valor emocional difícil de expressar pela sua trajetória de lutador incansável pelas causas da justiça social, pela dignidade dos mais vulneráveis e pela inclusão política, econômica, cultural e social de todos os brasileiros e brasileiras sem distinção. Por sua vez, o presidente Lula da Silva foi condecorado pelo seu homólogo angolano com a Ordem Antônio Agostinho Neto pela demonstração de amizade para com o povo angolano, pela inestimável contribuição ao fortalecimento das relações entre os dois Estados e pelo prestígio internacional. O estadista brasileiro considerou uma honra aos 77 anos de idade e 50 como político receber uma condecoração que leva o nome de Antônio Agostinho Neto, quando muitas pessoas pensam que está na hora de parar. E quando eu recebo uma ordem, a mais importante de Angola, que leva o nome do símbolo desse país, que leva o nome da pessoa que morreu antes do tempo, porque ainda poderia ter vivido muito mais para construir a Angola que ele sonhou durante toda a luta pela independência. Eu vou carregar essa medalha com o compromisso de que quem tem uma causa não pode parar de lutar. O presidente brasileiro referiu ainda que a distinção aumenta a sua responsabilidade pelo compromisso que assumiu de fazer uma campanha mundial contra a desigualdade. Eu espero que com essa honraria e essa medalha no peito, quem sabe alimentado pela inteligência, pelo pensamento revolucionário do Agostinho Neto, eu possa conseguir o intento de convencer a humanidade a se indignar contra a desigualdade. Para o presidente do Brasil, essa é uma luta que só vai ser vencida quando for colocada como prioridade de vida. Angola pretende que o Brasil seja a porta de entrada para o mercado comum do Sul, Mercosul, e também viabilizar o acesso daquele país aos mercados das regiões da África Austral e Central. O desejo foi manifestado pelo presidente da República, João Lourenço, quando falava à imprensa esta sexta-feira, 25 de agosto, após a assinatura de acordos em diversos domínios entre os dois Estados, no Palácio Presidencial, em Luanda, na presença do seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Queremos que o Brasil se sirva de Angola como a porta de entrada, quer para a região austral da África, para a região da SADC, quer para a África Central, da mesma forma que nós gostaríamos de ver o Brasil como a nossa porta de entrada para a região do Mercosul. Vamos nos apoiar mutuamente para que
isso se venha a tornar uma realidade. O estadista angolano apelou à construção de uma parceria econômica mais sólida entre Angola e o Brasil e manifestou a pretensão de atrair investimentos brasileiros para Angola. Nós vamos reforçar os nossos laços de cooperação, queremos desenvolver os domínios da agropecuária, da educação, da saúde, do turismo e outros que são importantes para ambas as nações. O chefe de Estado angolano realçou o facto de Angola ser o primeiro país africano a receber uma visita oficial do presidente brasileiro após a sua investidura e reconheceu a prioridade que Lula da Silva atribui às relações com os países africanos. João Lourenço explicou que a delegação que acompanha o presidente Lula não é apenas uma delegação ministerial e política, mas também uma delegação empresarial que visa enriquecer as relações de amizade e cooperação entre os dois países. O Brasil é um país que significa muito para Angola por um conjunto de razões de ordem cultural, histórica, mas econômica também. O líder angolano apelou para o arregaçar de mangas e um trabalho conjunto para o bem comum de ambos os países e povos. O executivo angolano quer uma cooperação mais sólida e pujante com o Brasil, que passa pela definição de um modelo realista e pragmático com benefícios recíprocos nos domínios da agropecuária, recursos minerais, energia, indústria e da formação dos recursos humanos. Este desejo foi manifestado esta sexta-feira, 25 de agosto, pelo presidente da República, João Lourenço, em Luanda, durante o seu discurso oficial por ocasião da visita de Estado do seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, a Angola. Importa definirmos um modelo de cooperação realista e pragmático para tirarmos benefícios recíprocos no domínio da agropecuária, dos recursos minerais, da energia, da indústria, da formação de recursos humanos, com o acesso a conhecimentos científicos e tecnológicos que o vosso país nos pode proporcionar. O titular do Poder Executivo disse ter recebido a delegação que acompanha o presidente brasileiro de braços abertos e ansioso, não só por abordar questões de interesse comum, mas delinear perspectivas para o futuro e criar bases concretas para uma cooperação face à enorme potência de recurso dos dois países. João Lourenço destacou a luta comum das duas repúblicas em dar o melhor aproveitamento possível dos recursos naturais existentes para transformar em riqueza real em benefício dos dois povos, com vista à redução da pobreza, do analfabetismo, da fome e da miséria. Estamos todos empenhados em aumentar a oferta de emprego, de habitação, de cuidados primários de saúde, de acesso ao ensino e educação dos nossos cidadãos. João Lourenço agradeceu o facto de Brasil ter disponibilizado no passado uma linha de financiamento que atribuiu para a construção de importantes infraestruturas de produção de energia elétrica, como os aproveitamentos hidroelétricos de Capanda e de Lauca, a recuperação de estradas e outros projetos cujo valor da dívida foi completamente liquidado dentro dos prazos acordados. O estadista brasileiro reiterou que a relação do Brasil com Angola é uma política de Estado que não depende das circunstâncias cuja sua história de solidariedade e cooperação aponta para um futuro compartilhado. Continuaremos trabalhando juntos, unidos pelo vasto Atlântico Sul. Tenho dito por onde passo que o Brasil voltou ao mundo. Hoje posso dizer que voltamos a Angola, nas palavras do próprio Agostinho Neto. Dizia Agostinho Neto: as nossas terras vermelhas do café, brancas do algodão, verdes dos milharais, havemos de voltar. Havemos de voltar à Angola libertada, à Angola independente. Os empresários brasileiros foram convidados a investir no país e a transformar o potencial econômico angolano em riqueza real
para garantir empregos e prosperidade. O convite foi feito pelo Presidente da República, João Lourenço, esta sexta-feira, no encerramento do Fórum Econômico Angola-Brasil. Reiteramos o convite aos empresários brasileiros a investir em Angola de modo destemido. Temos particular interesse em ver investidores brasileiros a investir no agronegócio, na indústria de cortumes, na indústria automóvel, no fabrico de tratores e alfaias, nos adubos e fertilizantes, na produção de painéis solares, na indústria farmacêutica de produção de medicamentos e vacinas, nas indústrias de transformação da madeira, no turismo, na imobiliária e em todos os outros ramos que sejam do seu próprio interesse. Ao terminar o fórum, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou um recado para os empresários dos dois países. Quero agradecer de coração a cada empresário brasileiro, a cada empresário angolano e dizer para vocês, esse mundo será o que a gente quiser que ele seja. Angola será o que vocês quiserem que ela seja. E o Brasil será aquilo que nós quisermos que ela seja. Um abraço e boa sorte. Com esta informação, chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Cipra. Voltamos com mais notícias em momentos oportunos. Até lá, fique bem.